Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de informações do nosso poderoso Coringão. Neste vídeo aqui vamos falar sobre Vitinho, se tem negociação, se existe a possibilidade do Corinthians contratar ou não. Vamos falar também sobre Victor Sá, vou trazer informações também. Vamos falar aí também sobre aí o jogador que nós trouxemos ontem, o Fabrício Busto. Vamos falar sobre esses três jogadores e Augusto Melo podendo aí desistir das votações de impeachment agora com os sócios, tá, fiel? Eu já vou te explicar tudo por quê. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever aí no nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel, quero iniciar esse vídeo aqui então, né? Já iniciando aí com os jogadores que o Corinthians dispensou, o Victor Sá e também o Fabrício Busto, que são jogadores que foram oferecidos para o Corinthians e o Corinthians dispensou os atletas. Dentre esses dois atletas, o Victor Sá seria o jogador mais interessante, com algumas rodagens interessantes. É um jogador que não é ruim de bola, é um jogador, porém, que está um pouquinho velho, né? Só que, fiel, o Corinthians, na minha opinião, agiu corretamente, porque são jogadores, inclusive esse canal é o único canal que trouxe até o presente momento que o Corinthians dispensou esses atletas, tá? Porque esses jogadores que foram oferecidos, não é que eles são... o Corinthians não está contratando porque eles não agradam o Corinthians esportivamente, tá? No caso do Fabrício Busto, eu não sei se agrada esportivamente, mas no caso do Victor Sá, é porque os valores que foi aí ofertado para o jogador vir jogar no Corinthians são muito altos e o Corinthians não tem as condições e também nem o interesse de contratar um jogador que já está velho pelos valores que foram oferecidos. De repente, ontem eu não expliquei isso para vocês, só trouxe que o jogador não foi oferecido. E quer saber? Se o Corinthians quer contratar um ponta, tem que contratar um ponta que chega para arrebentar. O Corinthians não tem que contratar um ponta que venha para o Corinthians aí, que será uma dúvida se vai dar certo ou não. Que seria a mesma coisa do Biel, que o Corinthians iria investir pesado no jogador. O Victor Sá também, seria uma dúvida. Nós não sabemos se o jogador ia chegar aqui no timão e arrebentar de jogar bola. Esse jogador de quebra-linhas, esse jogador na ponta que o Dorival Júnior está exigindo, ele é um jogador que é essencial hoje para o planejamento do Corinthians, tá? É difícil você ter jogadores que não tem esse mano a mano ao seu favor. O Yuri Alberto é um jogador de velocidade, mas não é um jogador de drible. O Memphis também não é um jogador de drible e também não é um jogador de velocidade. O Memphis é um jogador técnico. O Corinthians não tem esse jogador velocista nas pontas, né? O último jogador velocista que o Corinthians tinha aí era o Pedro Henrique, que não deu certo no Corinthians. Então o Corinthians precisa de um ponta que chega para arrebentar, né? Porque senão a gente teria ficado aí com o Gustavo Mosquito, ou trazer um jogador do mesmo nível dele, ou trazer um Victor Sá, que a gente não sabe se vai dar certo. É um jogador também que depois o Corinthians não consegue recuperar nenhuma grana em cima dele. Não tem perspectiva de venda nenhum, tá, fiel? E o Corinthians tem que trazer esse jogador na ponta que chega para arrebentar. E o Corinthians está atrás deste atleta, tá, fiel? É isso que eu quero trazer para vocês. O Corinthians está no mercado da bola atrás de um ponta. Realmente esse ponta aí que pode quebrar linhas, que pode ser o Malcom, que o Corinthians ainda tem que aguardar ele ser liberado lá. O Corinthians aí está atrás do futebol, no futebol do Sul da América. Muitos dizem que o Caroso aí foi oferecido ao Corinthians, tá, fiel? Vocês me perguntando nos comentários, eu realmente não tenho essa informação, tá? Mas de repente pode ter sido oferecido mesmo. Muitos clubes agora, com o mercado da bola próximo de abrir, estão oferecendo atletas ao Corinthians, só que com preços aí altos, né? Que o Corinthians não quer pagar preços altos para jogador que é uma aposta que você realmente não sabe se vai dar certo. Então, Victor está dispensado. Fabrício Bustos não foi diferente, porque o Corinthians não viu aí, eu acho que aí já é no caso esportivamente, o jogador não deu certo lá, não apresentou um bom futebol, e o Corinthians não quis contar com o atleta. Então, realmente, e o Corinthians também está em negociações aí com o David Pastor. Então, realmente, são jogadores que não agradam o Corinthians ou pela faixa etária do preço, ou também esportivamente, que é o caso que eu acho que é o caso do Fabrício Busto, aí porque o jogador até não estava caro, tá, para o Corinthians contratar. Então, o Corinthians, na minha opinião, ele está agindo certo nessa situação, em não aí contratar jogadores que são apostas, né, fiel? Mas o Vitinho também foi oferecido ao Corinthians, tá? E o Corinthians também dispensou o atleta. Olha, esse canal aqui, fiel, ele é um canal que vocês falam aí de contratações, e esse canal é o que mais dispensa jogador aqui. Ah, corintianeiro, mas amanhã ou depois o Corinthians contratou o Victor Sá. Olha lá, o Corinthians fechou com o Vitinho.
Tudo bem, fiel, tudo bem. Eu não quero deixar aqui, são informações rasas para você. São informações que vocês não sabem se amanhã ou depois vai dar certo, ou se também eu chegar aqui e trazer informações para vocês. Olha, pode ser que sim, pode ser que não. Esse canal aqui, ele é um canal objetivo, tá? E eu poderia aqui manter, olha, o Corinthians conversa, olha, tem negociação, olha, o Corinthians ofertou tanto, olha, 2 anos de contrato. Aí eu dou minha opinião em cima. Não, é um canal objetivo, um canal que fala realmente o que está acontecendo nos bastidores do Corinthians. E realmente houve a dispensa do jogador. O Corinthians dispensou o Vitinho, dispensou o Victor Sá, dispensou o Fabrício Busso, que são atletas que não são ruins, tá, fiel? Não são ruins, são atletas que são caros. Esse está sendo o problema desses jogadores que estão sendo oferecidos. São atletas que estão chegando para o Corinthians com preços altos. Então pode ser que consiga baixar o preço e o Corinthians venha contratar. Mas no dia de hoje, na data de hoje, esses jogadores estão dispensados, com exceção do Fabrício Busto, por causa dos preços desses atletas, tá? Que são muito altos. Quero que vocês comentem, porque eu quero saber a opinião de vocês. E quando eu trazer jogador, realmente aqui vai ser jogadores aí que o Corinthians pode fechar. Quero trazer uma informação importante para vocês referente ao Augusto Melo, que pode desistir das contratações aí, pode desistir de ir para votação de impeachment para voltar ao Corinthians. Mas por que, corintianeiro, você está nos trazendo essa informação aqui? Fiel, primeiramente, eu trouxe também alguns dias atrás que o que aconteceu no Corinthians politicamente foi a pior coisa que aconteceu no Corinthians na história do clube, tá? E isso não é verdade. Já teve situações piores, muito piores do que essa que está acontecendo com o Augusto Melo. Mas por que, corintianeiro? Pelo simples fato. A situação pior do que aconteceu com o Augusto Melo é aquela situação que as pessoas fazem as coisas erradas, igual teve 16 anos de coisas erradas no Corinthians, e o Conselho Deliberativo, as pessoas que estão lá, passam um pano. Então a pior crise do Corinthians é aquela que eles fazem as coisas erradas e a gente não fica sabendo, não é verdade? Porque aí tá tudo certo. Você faz a coisa errada, o Conselho vai lá e passa o pano pro presidente, que cansou de passar pano pro Andrei Sanches, cansou de passar pano para Duílio Monteiro Alves, cansou de passar pano para Roberto de Andrade. Então a gente às vezes nem fica sabendo que houve aí, que o clube foi lesado, né, fiel? Já no caso do Augusto Melo, ele fez as coisas erradas, mas como existe a rivalidade de Renovação e Transparência e o Augusto Melo, foram revelados para nós. Mas ainda não é a pior crise, porque se você for imaginar, a pior crise é aquela que a gente não fica sabendo que o clube nosso está sendo lesado. Infelizmente, é assim que acontece no Corinthians e é assim que aconteceu durante 16 anos, né? Pelo menos a do Augusto a gente ficou sabendo e tem como a gente cobrar, tem como a gente vir aqui no vídeo e dar uma opinião, tem como a gente aí ficar sabendo que as coisas ruins que acontecem com o nosso clube. Imagina o tanto de coisas ruins que aconteceram na época da Renovação e Transparência e a gente não ficou sabendo, irmão. Muitas e muitas coisas, vocês podem ter certeza disso, que o Corinthians foi lesado e muito, e a gente não ficou sabendo porque eles estavam tudo entre eles, né? Então tudo passava pano lá no nosso Coringão. Comentem porque eu quero saber a sua opinião. E a questão do Augusto Melo nem participar, cogitar nem participar dessa votação de impeachment, é porque se ele tiver, chegou informações para mim, tá, fiel, que o Augusto Melo pode desistir, porque ele vai ter que fazer aí, vamos dizer assim, vai ter que ser muito inteligente, porque se o Augusto Melo, ele vai ter que ver os votos que ele tem, porque se ele não tiver condições de ganhar, possivelmente ele aí não será, ele vai desistir dessa votação e ficar fora do Corinthians, principalmente se ele tiver pretensões políticas, porque se ele for votado aí no impeachment e for afastado, se ele não ganhar essa segunda votação, que é onde ele tem um pouco de mais chance, que é dos sócios, ele não pode ser candidato a mais nada por um bom tempo. Tá? Porque aí ele vai ficar, segundo o Estatuto do Corinthians, depois que você sofre o impeachment, você fica um bom tempo, eu não lembro quantos anos, eu vou procurar saber para postar nos comentários, se vocês souberem, postem aí, vai ficar um bom tempo sem poder candidatar a nenhum cargo político no Corinthians, tá? Então se ele tiver pretensões políticas, de repente pode ser que ele desista e ano que vem como candidato de novo, tá, fiel? Não estou dizendo aqui se vai ganhar ou se vai perder, só estou dizendo que se ele desistir, ele pode vir como candidato aí novamente, tá? Aí eu não sei, porque depois, se ele ganhasse essa, se ele continuasse até o final, ele teria que indicar outro, né? Eu não sei se seria só sem ser esse ano no próximo, porque ele teve aí um bom tempo de mandato também, não sei falar para vocês. Mas se ele tiver pretensões políticas
pelo menos aí nos próximos, que eu posso dizer com certeza, nos próximos 4 anos, ele tem que desistir, porque se ele perder, ele não pode ser candidato a nada. Certo, fiel? O que vocês acham? Vocês acham que ele deve ir para votação? Vocês acham que ele deve desistir? Você é a favor da volta do Augusto? Você não é a favor? Comentem, porque o espaço de comentário é totalmente de vocês, tá bom, fiel? Quero agradecer demais a sua presença aqui no canal do Corintianeiro. De tarde tem mais vídeo aqui e depois também no Corintianeiro 2.0. Certo, fiel? Muito obrigado por tudo e vai Corinthians!